Oi, gente, eu sou Ida Garcia e este é o Estado Play. No episódio de hoje, o papo é cheio de propósito e um lembrete para a vida, justamente porque novembro é o mês que o azul se veste de saúde do homem. A gente vai falar sobre prevenção e um tema ainda que causa muito tabu, que é em relação ao câncer de próstata. E para isso eu recebo o urologista Bruno Almeida, especialista em cirurgia robótica, endourologia, urologia oncológica e cirurgia de próstata. Doutor, antes de qualquer coisa, quando se fala em próstata, muita gente, principalmente esses pacientes, os homens, ainda não sabem o que é, onde fica e qual a função. Explica pra gente, tem como descrever? É uma glândula, é isso? Isso, exatamente. Então, primeiro de tudo, obrigado pelo convite e vamos tentar ser o mais claro possível para todos. A próstata é uma glândula, ela é envolvida, a função dela é a parte sexual. Então, os espermatozoides, que são as células que a gente precisa para poder ter um filho ou engravidar, ele precisa chegar no óvulo. E quem faz esse caminho é justamente o líquido que é produzido na próstata. Essa próstata ela é uma glândula que ela fica entre a bexiga e o canal da urina. Mais direto, o canal passa no meio da próstata. Então é uma glândula muito importante, ela tem importância não só sexual, mas envolvida também em mecanismos de continência, você segurar o xixi. Então é algo muito significativo e é importante o homem ter noção não só do que faz, mas onde fica. E aí, prestar atenção e ter esse autocuidado, porque a gente não está falando só do câncer de próstata, mas também tem outros processos inflamatórios, outras ocorrências que podem chamar atenção, porque Sim. o câncer em si é algo silencioso, né, que vai descobrir no estágio avançado, isso se não tiver o diagnóstico precoce. Perfeitamente. Então, assim, a inflamação, que são as prostatites, que é uma infecção, uma inflamação na próstata. Inclusive, é uma das causas mais comuns de procura dentro do consultório. E muitas vezes o paciente acha assim, isso é impossível acontecer comigo, mas pode acometer desde pacientes com 30, 20 e poucos anos até senhores de 50, 60 ou mais. E os sintomas dos casos de inflamação, eles são floridos, principalmente ardência para urinar, o paciente tem um desconforto no momento da ejaculação, casos um pouco mais graves, o paciente tem febre, alteração do próprio PSA quando ele faz um exame de sangue. Então são sintomas um pouco mais floridos. Sangramento, em alguns casos, pode acontecer também, e aí o paciente procura assustado. Ele fala, meu Deus do céu, eu estou com câncer, né? Alguma coisa que eu estou. Mas na verdade o câncer ele não dá isso no paciente, a não ser em estágios muito avançados. Tá? Então quando você fala de um câncer de próstata com metástase, aí sim você tem sintomas. Você começa a ter dor, você começa a ter desconforto, pode ir até em níveis com sangramentos desses pacientes. Então fica um pouco mais complicada a situação para esse paciente. E é por isso a prevenção, para não chegar nesse ponto. Ou seja, algo pontual que seria na próstata pode acometer a região. Exatamente. Então, metástase, a palavra, né, é a doença sair da próstata ou de qualquer outro órgão e ir para outros locais. Alastrar. Alastrar. Então, ele nasce ali na próstata, o primeiro local que ele vai, de forma geral, são os ossos. Ou as ínguas que estão ali perto, né, da região aqui da bacia, que o pessoal fala, né? E quando acontece isso, aí são sintomas mais de dor crônica, ou em alguns pacientes podem acontecer até fraturas espontâneas, né? Isso então, a gente está falando de um estágio avançado do câncer, né? Exatamente. Então... Bom, você falou anteriormente em relação à procura. A campanha já existe, acho que desde 2008, né? Ou seja, 16 anos, menos de 20 anos, mas mudou muito em relação à cultura do homem, ao preconceito. A mulher tem um papel importante para estimular, incentivar esse homem a procurar o médico. Eu acho que a mulher tem um papel importante na vida do homem, não só nisso, né? É impressionante qual a influência da mulher nessas ações de saúde. Porque o homem é extremamente desleixado, né? Ele, com relação à própria saúde,
E muitas vezes ele acaba entrando num ciclo de trabalho e ter que trazer dinheiro para casa, muitas vezes, e esquece de si próprio. E dentro dessa mudança de cultura, é interessante ver que pessoas mais novas estão procurando. E aí a gente se pergunta o porquê que está acontecendo isso, né? São pessoas que certamente vivenciaram os Histórico pais, familiar. o histórico familiar e o trabalho que está sendo feito, como você bem disse, desde 2008, e agora a gente está colhendo os frutos. Pessoas com 30, 20 e poucos anos, 35, 40 anos falando assim: eu não quero chegar no ponto de não ter o que fazer, eu queria me prevenir e eu quero, enfim, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que viver e é por isso que eu estou aqui. Então mudou bastante do ponto de vista cultural. E nesse comportamento do homem, né, você disse em relação eu quero viver, quero cuidar da minha vida, do filho, da família, mas também tem algo íntimo, né, que é a questão da continência urinária, a impotência sexual. Isso, o paciente chega no seu consultório ali no primeiro contato clínico com essa preocupação, doutor? Como que é essa abordagem? Olha, estou desconfiado, vim fazer o exame. E o que é a preocupação maior do homem? A potência sexual é o que acaba pontuando muito, de forma muito intensa nas queixas. No homem é acentuado, porque é interessante de ver questão de prioridades dentro do contexto do homem quando comparado à mulher, né? Muitas vezes a mulher não entende o quanto a parte sexual faz diferença para o homem. Da mesma forma que muitas vezes o homem não entende o quanto a vaidade para a mulher faz diferença, a mulher não entende a parte sexual para o homem também. E essa é uma queixa muito frequente dentro do consultório. Beleza, eu vou procurar essa doença. De repente eu diagnostiquei. E agora? O que eu vou ter de consequências disso? As consequências hoje diminuíram muito, né? Porque você somou a gente acabou somando bastante tecnologia no tratamento do paciente e com isso você diminui a chance do paciente ficar com uma impotência, com um grau de incontinência no pós-tratamento da próstata. E isso está atraindo cada vez mais os homens. Porque ele vai numa roda de amigos e fala: pô, rapaz, eu operei. Você está bem desse jeito? Você está tomando uma cerveja aqui com a gente? Como que é isso aí, rapaz? Fiz um tratamento, usei um robô, usei um laser. E aí os pacientes estão se sentindo mais à vontade, mais seguros para tratar. Isso é bem interessante de ver dentro do consultório, porque eles já chegam decididos. Antes a gente tinha que convencer muitas vezes. Você está falando bem que é a sua área de atuação também, né? Cirurgia robótica. Como que você associa essa evolução da ciência, né? Tem os exames aí que a gente vai falar também, mas nesse processo diagnosticado e a tecnologia a favor da cura, né? De equilibrar a doença, não deixar avançar mais ainda, né? A ciência está entregando cada vez mais um tratamento de qualidade. Exatamente. Teve agora um congresso recente da parte de oncologia que mostrou que houve um ganho de sobrevida efetivo mesmo, ou seja, os pacientes estão vivendo mais e vivendo bem em pós-tratamentos de próstata. Então, a gente consegue entregar isso para o paciente. Então, não é só uma promessa, e sim uma realidade para esses pacientes. Descreve pra gente essa cirurgia robótica, Bruno, que eu fiquei bem curiosa e eu acho que quem está acompanhando a gente também. Quando a gente fala de tecnologia, cirurgia robótica, qualidade de vida para esse paciente diagnosticado com câncer de próstata. Legal. Então, o robô ele é um arsenal do nosso tratamento. Então, é literalmente um sistema com 4 braços robóticos em que o médico dá o comando para ele. E dentro desse comando, é um comando filtrado. Você consegue amplificar a sua visão como cirurgião. Você tem uma visão que é 3D, amplifica até 10 vezes a sua visão. E tem um filtro de movimentos com disparos de energias em cada pinça que você utiliza. Então você consegue ter um domínio da situação que você não teria, inclusive, dentro de uma cirurgia aberta. Videolaparoscopia foi uma ponte entre as duas, mas o robô hoje em dia entrega um resultado que impressiona realmente assim, os pacientes. Ou seja,
para a gente, de forma mais didática, seria o terceiro olho, esse auxiliar robô com um olhar clínico avançado te auxiliando. Exatamente É isso. isso. É aquele chefe que você gostaria de ter do seu lado para ajudar sempre, né? Então, o robô hoje em dia a gente está evoluindo nesse sentido, inclusive ferramentas de inteligência artificial que estão invadindo todos os locais no nosso contexto, né, de vida, também está invadindo a medicina, e isso está trazendo cada vez mais recursos para a gente. Por exemplo, somatória de imagens de ressonância no intraoperatório, isso a gente consegue e está trabalhando para conseguir somar junto com o robô e entregar cirurgias cada vez mais precisas e melhores para os pacientes. Ou seja, uma documentação clínica mesmo, né? Para você seguir o tratamento correto, o que vai dar mais retorno. Individualizado, né? Então, não é feito um fast food de tratamento para todos, todo igual. Não, hoje em dia o paciente chega, a gente identifica o que ele tem, a forma como ele se apresenta, as expectativas que ele tem, tanto de um preparo pré-operatório como pós-operatório para esse paciente. Bom, a gente falou até agora, né, na questão do paciente diagnosticado já com câncer em algum grau avançado, né, que é a tecnologia para cirurgia, mas vamos falar do exame, né, para diagnosticar o preconceito, o tabu que é em relação ao toque retal. É o mais preciso e o que a gente tem aí de exames, né, como que está o protocolo para fazer o toque retal? Tem outros exames que antecedem, né, de forma menos preconceituosa e resistente. Sim, o toque retal ainda é indispensável na sua imensa maioria. Os pacientes, vamos dizer assim, que é um exame que serve como uma excelente peneira. Não é o exame 100%, da mesma forma o PSA também não é o 100%. Só está um indicativo, uma suspeitinha ali, uma né? suspeita, e é o exame que faz diferença. Porque muitas vezes você deposita a confiança no PSA, que é o exame de sangue. Mas muitas vezes o paciente tem um PSA que é baixo, e aí você faz um exame físico e detecta alguma coisa. É a menor parte, é a menor porcentagem de todas? Sim, é a menor porcentagem dos pacientes que você escapa um PSA e pega com o exame de toque. Só que se você for esse paciente, na verdade, dentro da estatística, você é 100% dos casos. Então, você tem que ter uma visão que isso vai salvar a sua vida. Que pode ser que isso seja o que vai fazer diferença realmente dentro das suas expectativas, né? E é interessante de ver que é um exame muito simples. O exame de toque, a maioria dos pacientes, eles fazem assim: meu Deus do céu, se eu soubesse que era isso, eu já tinha feito antes. Porque é um exame que dura menos de 5 segundos. É um exame físico que você sente a glândula se está mais inchada. É exatamente isso, né? Exatamente. Que é o toque retal, é para fazer isso. Exatamente. Então, o foco, pensando em câncer, é detectar algum caroço, algum nódulo, tá? Só que com o exame de toque, a gente consegue diversas outras informações. Estimativa do tamanho da próstata, se tem alguma dor, pensando em prostatite, se o paciente tem alguma invasão local, pensando em contexto mais de avançado. E isso você consegue tirar só num exame de 5 segundos, que faz total diferença. Muitas das vezes a gente vive, né, e certamente o Estado ele chega para outros locais que não só aqui a capital, que você não tem recursos. Você vai falar assim: mas eu vou fazer uma ressonância, eu vou fazer uma biópsia e não vou fazer esse exame físico aqui não. Mas muitas vezes o local que você está não tem esse recurso. Justamente a gente tem que entregar essa informação para aquele paciente que depende de uma unidade de saúde, doutor. Então, Exatamente. assim, quebra esse tabu, vá fazer, porque assim como a mulher tem que fazer o autoexame, que é o toque na mama, é o toque retal para ver como é que está a alteração dessa glândula. Exatamente, é isso? Exatamente. E é um exame que pode ser feito por qualquer médico, em qualquer local. Ele pode estar dentro de numa ilha, lá em Forte Coimbra, que seja em Corumbá, ou aqui dentro de Campo Grande, que consegue tirar as mesmas informações.
e salva vidas. Isso que eu acho que tem que ter noção, né? E é um recurso disponível para todos. Eu queria que o senhor reforçasse exatamente esse recurso disponível. Unidade de saúde, o homem a partir de que idade pode procurar essa unidade de saúde mais próxima do bairro, da cidade? Perfeito. Protocolos gerais, 50 anos para frente, recomendado para todos, tá? Todos os homens. Se ele tiver um histórico de câncer na família ou se ele for pacientes afrodescendentes, né, que tem uma maior propensão, maior chance de ter câncer, a partir dos 45 anos. Em situações mais específicas, 40 anos para frente, se tiver alteração genética, BRCA1, BRCA2, que aí é a alteração que vem de histórico de famílias, com câncer já um pouco mais estabelecidas. Geral, 50 anos. Tem risco, 45 anos. Faz o exame de toque, PSA, simples, já resolve o problema. E a gente está no mês que é a campanha, né? Novembro Azul. E é um alerta, mas que vale para todo ano. São todos os anos. Então, assim, todo. A gente levanta a bandeira em novembro, mas tem o ano inteiro, 11 meses a mais do ano que você pode fazer. É simplesmente um alerta, não só um simples alerta, mas o importante alerta para vocês pararem um pouquinho no tempo, encostar o carro no acostamento ali e tirar um tempinho para cuidar da sua saúde. É importante, porque salva vidas, como você disse. E quando se descobre de forma precoce, você entrega uma qualidade de vida para o paciente, que é o que a gente falou anteriormente, em relação, às vezes, nem se for precoce, há risco de cirurgia, não, há indicação de cirurgia ou não, como que é? Sim, esse estágio precoce, né, o indicativo ali? Quando você pega no início, né, você abre um leque, um menu de opções para o paciente tratar o que ele foi diagnosticado. A partir do momento que fica mais avançado, você tem menos opções. Tem menos opções, mas ainda tem opções, certo? Contexto mais precoce, tem cirurgia, radioterapia, tratamentos localizados, tem tratamentos que estão evoluindo muito dentro do Brasil, um deles chama Nanolife, que está inclusive dentro do Albert Einstein. E no contexto de doenças mais avançadas, a gente tem inúmeros medicamentos dentro do portfólio de tratamento da oncologia, que muitas vezes transforma essa doença numa doença crônica e o paciente vai vivendo e muitas vezes acaba nem falecendo em decorrência disso. Ele acaba falecendo de outros problemas, ou teve um infarto lá na frente, ou a própria idade. Então, a gente consegue contornar de forma muito interessante o câncer de próstata hoje em dia. Doutora, e os números têm assustado em relação a diagnósticos tardios e mortes, óbitos? Sim, o câncer de próstata é o principal câncer que o homem tem, né? Tirando cânceres de pele, é o principal, é o primeiro. Tem uma característica muito interessante do câncer de próstata, que é ele ser lento e progressivo. Ele não é rápido e agressivo. E isso muda muito as perspectivas, né? Então, falar que está aumentando o câncer avançado, não. Isso não é uma realidade. Mas que está aumentando os cânceres de diagnóstico precoce, sim, porque o pessoal está se conscientizando e vendo a vantagem do tratamento. Ou seja, Novembro Azul está surtindo efeito. Está dando efeito. Uma mensagem final para esses homens, doutor? Bom, eu sempre brinco dentro do consultório que a gente tem que ver que a sua família precisa de você. A maioria dos homens hoje em dia são responsáveis pelas famílias, eles que injetam e são o motor das suas famílias. Pensem nisso. Pensem que tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que gostam de você e que você não é simplesmente um burro de carga, vamos dizer assim, para puxar a sua família. Você é extremamente importante, faça seu exame, que todo mundo vai ficar satisfeito e principalmente você, que vai ter uma qualidade de vida muito importante. É isso aí, doutor. Cuidar de si é um ato de coragem e não de fraqueza. Informação salva vidas. Este foi o episódio Estado Play. Até o próximo.